Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais do Bem Paraná. Está começando mais um Bem na Pauta. Eu sou Rodrigo Silva e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para pais e crianças no início aí da vida, a familiarização. A coordenação dos trabalhos daqui do estúdio é da Josiane Ritz e a operação da mesa fica por conta do Evandro Soares. Lembrando que essa entrevista de hoje estará no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e também na Amazon Music. Antes de introduzir a nossa convidada, eu peço para que você, que ainda não se inscreveu no canal do YouTube do Bem Paraná, deixe o seu joinha, ative as notificações e assim você não perde nenhuma atualização aqui no canal do nosso estúdio. Agora vamos falar do assunto de hoje, a adaptação na escola no início da vida, nos primeiros anos. A minha convidada é coordenadora pedagógica da educação infantil nos colégios da Rede Positiva. A professora Ranine Mesquita está aqui comigo. Professora, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Rodrigo. Um prazer imenso estar aqui para essa conversa. Professora, é um assunto bem legal, inclusive não faz muito tempo que as aulas começaram, né? Faz pouquinho tempo. E eu começaria falando da chegada das crianças, né, dentro de uma escola. Quando as crianças estão aí neste início, em até 6 anos, começando na educação infantil, o processo de separação dos pais acaba sendo um pouquinho difícil. Como que isso deve ser e quais são as principais dúvidas dos pais nesse momento? Vamos lá. Falar do começo da vida, primeiro é uma alegria e como ela é fundamental para a sociedade, a gente trazer essa pauta. Porque quem cuida do começo da vida está cuidando da vida toda, da sociedade. Então, a gente vê aquele ser que é pequeno, aquela família que está estruturada ali, acolhendo essa criança, e chega um momento que vai sair dos seus olhares, dos seus cuidados, e gera toda uma ansiedade. Primeiro com as suas referências, que são os seus cuidadores, principais cuidadores. E nesse momento, a gente fala assim que a adaptação ela é uma transição. É esse instante que eu tenho o meu lugar seguro, o meu espaço privado, e eu vou para um espaço coletivo. Um espaço que possui um funcionamento, que possui pessoas diferentes do meu convívio, da minha relação, jeitos, modos de ser e de viver, que fazem parte de uma comunidade. E nessa transição, nesse período de adaptação, a gente fala que a escola ela é um presente para essa criança que vai ganhar uma nova vida. E causa muita insegurança, porque essa família que estava cuidando dessa criança, ela vai ter que delegar para outro os principais cuidados e uma formação de uma vida. Então a gente fala que começa pela confiança. Não é uma regra, né? Não é receita de bolo, mas uma família que confia na escola e fala assim, ó, essa foi a melhor escolha. Muitas famílias, às vezes, conseguem escolher a data, a idade que essa criança vai conseguir ingressar e outras não. Mas, independente disso, a gente fala que elas têm que estar confiantes, por mais que doa. Essa é a escolha, é isso que eu consigo, vou fazer o melhor. E essa escola precisa ser amorosa para receber, para acolher, porque é um ser que está em formação e está olhando e tentando perceber como que esse mundo funciona. Só está nesse mundo há 1 ano, há 2 anos, ou aqueles grandes que a gente fala, estão há 5 anos nesse mundo. Então, começa pela confiança, porque quando a gente confia, a gente vai entendendo que a escola está fazendo de tudo para acolher esse sujeito, esse ser que não só vai absorver, ele não só absorve, ele interfere, ele constrói o mundo, ele está numa educação de troca, em diálogo, e vai ter o seu grupo de amigos, vai ter a sua professora, e vai ampliar os saberes e olhares aí nessa caminhada. Então, começa pela confiança e pelo diálogo com família, escola, para que essa criança tenha um novo mundo, um novo horizonte. Até nesse momento da separação é muito comum aquele choro, né? Aquele choro da criança naquele momento, que está soltando a mão do pai e da mãe. Como lidar com isso? Porque muitos pais, às vezes, até ficam um pouco indecisos, desesperados, e como é que eu faço isso parar? Como é que eu faço ele ficar melhor? Veja, o choro, a gente tem que perceber que ele é uma expressão, às vezes, do que eu não consigo falar. E eu sempre falo para as famílias se colocar no lugar de uma criança.
Você, Rodrigo, não sei, né, quantas vezes você já passou por isso, mas puxa, quando eu vou num lugar novo, fui para uma festa, não conheço ninguém, como que eu me sinto nesse lugar? A pessoa que está no seu primeiro dia de um emprego, eu não sei com quem eu falo, com quem eu confio, que espaço eu posso usar, onde vão ficar as minhas coisas. Então, esse novo, ele traz uma insegurança, ele desestabiliza e às vezes a gente cobra da criança ou acha que só a criança que não chora que às vezes está bem. E o choro é uma expressão de alguma coisa que eu não consigo ainda falar, externalizar. E a missão da família e da escola não é conter o choro, é acolher esse choro e ajudar essa criança se sentir parte desse espaço. Essa vai ser a minha escola, os meus amigos, e para isso, estabelecer estratégias. A gente sempre fez isso e faz e orienta que com conversas com as famílias e com os professores, às vezes são necessários ajustes de horários para essa criança, de alimentação, inclusive da rotina de casa, de sono, um objeto de apego. Então eu mando para a criança um bichinho de pelúcia, um mascote, ou mesmo uma coberta. Tem alguns que são engraçados, assim, porque aquilo traz um pouquinho daquilo que é seguro para ele, que é a referência da casa. Então, a gente entender que o choro, ele não é ruim, ele faz parte. E aí, claro, a gente tem que entender o limite disso. E perceber, a criança está em sofrimento, ela fica muito tempo, ou é aquele choro de despedida, só daquele momento de separação e depois se acalma. Então, a gente tem que ir conhecendo, ou mesmo sabendo que tem crianças que quando ingressam na escola, e a escola é novidade, elas adoram, entram bem, passou 2, 3 dias, uma semana, elas começam a chorar, daí a família fala assim, aconteceu alguma coisa, não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa com meu filho. E, na verdade, perdeu a novidade, não é mais novo e ele percebeu que tem uma rotina que ele terá de ir todo dia para lá e ele vai manifestar isso. Então, o choro, ele faz parte do ser humano, ele é uma forma de expressão, a gente não tenta conter, mas acolher, entendendo para que isso passe, né, e não seja um momento de sofrimento. Professora, eu li um artigo seu até um pouquinho antes da entrevista também, que menciona um termo que chama bastante atenção, um artigo até sobre a primeira infância, falando em adultização das crianças atualmente. É um tema bem interessante, até porque nós temos crianças aí que estão muito engajadas com tecnologia, crianças nos primeiros anos de vida já mexendo em tablets. Me parece, né, que nós temos uma geração muito diferente daquela que estávamos acostumados a ver, muito diferente da minha geração, por exemplo. Da nossa, né? E aí, vamos lá. Primeira infância, né? Hoje a gente tem o marco da primeira infância que vai falar que é esse período de 0 a 6 anos, né? Mas não é estanque, mas é esse momento especial de uma formação que serve para a vida toda, né? Tem uma autora que ela vai falar que a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Ou seja, o que a gente vive nesse momento, ele vai fundamentar as nossas estruturas para a vida. É o momento que a gente mais aprende, mais se desenvolve, e aí quando a gente fala desse termo da adultização, ele é o processo de acelerar a infância, é de você não permitir, de você roubar um tempo que é único. E a gente fala que embora a saúde, a tecnologia, né, as ciências tenham avançado, elas têm prolongado as nossas vidas. No entanto, elas não prolongam a infância. E a gente tem roubado dos pequenos um momento que é essencial para aprender, para se desenvolver, para interagir, para brincar, para ter o ócio, para criar. E aí a adultização é tudo aquilo que vai trazendo elementos que não fazem parte dessa faixa etária. Inclusive, as telas aí que vão entrando e roubando a atenção das crianças, maquiagens, consumos, comportamentos que não são para esse momento, mas o adulto acha bonitinho ou acaba deixando, ou ele insiste, porque a gente também tem uma questão de informações que são despejadas, né, para essa criança no dia a dia, e o adulto tem que ter essa consciência e tomar esse posicionamento de fazer o filtro do que é adequado para essa criança. É agora que ela tem que estar fazendo isso, que ela tem que estar se preocupando com essa questão ou não. Existem crianças que são pequenas e ficam preocupadas com o que vão vestir, o que vão fazer, ou querem
comandar certas situações porque elas já estão tão acostumadas e daí o adulto também vai se acostumando. Então, esse momento é isso que a gente vem falando muito do cuidado de fazer o filtro. Isso é pertinente para criança desse tamanho? Inclusive o tempo do ócio. Agendas lotadas, toda hora a criança tem que estar ocupada, então assim, ela ficou sem nada, ela começa a chorar, começa às vezes incomodar, visto como incômodo, e aí sempre tem alguma coisa sendo direcionada. Veja, quando eu sempre direciono, eu crio um outro dependente. Quando a gente falava de autonomia um pouquinho, o que é autonomia? Todo ser humano nasce numa fase de anomia, ausência de regra. É a mãe, é a responsável que vai ver que é a hora de trocar, de amamentar. Conforme essa criança cresce, ela passa por uma fase de heteronomia, a regra está no outro, não é só ausência de regra. Então, a mãe tem que falar, está na hora de tomar o banho, você já escovou teu dente? Você apertou a descarga? A regra está no outro. E o que se espera desse sujeito? Que passe o tempo e ele desenvolva a sua autonomia, a regra está interna. Um sujeito que tem que chegar uma hora que não é a mãe falando você tem que tomar banho, escovar os dentes. Eu tenho que perceber que é uma necessidade, isso faz parte já de mim. Eu consigo me gerenciar. E essa criança que toda hora tem alguém direcionando, falando que tem que brincar, o que falar, eu roubo dela a oportunidade dela desenvolver essas habilidades de autonomia intelectual, moral, e aí a autonomia física vem junto. Então, quando todo momento a criança chorou, eu já dou o celular, ou já vou falando que tem que fazer, eu tiro dela a oportunidade dela pensar, não tenho brinquedo, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer agora? E esse ócio, que às vezes as pessoas falam, o ócio criativo, o que é? No tédio, eu fico pensando, o que eu tenho que eu posso fazer? E é isso, nesse momento, que eu coloco o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, e principalmente eu começo a olhar para os elementos que eu tenho em volta. Por isso que o espaço também é importante nesse processo, porque uma criança, a gente fala que o brinquedo ele tem que ser 90% criança e 10% brinquedo. Aquele brinquedo que fala, dança, faz tudo sozinho, ele não precisa de criança. Então, às vezes refletir, como que eu estou organizando esse espaço? É claro que a criança está sempre entediada. Eu também não organizei um espaço que ela tenha autonomia, que ela possa procurar o que fazer, que ela possa criar. Ela está acostumada sempre a alguém direcionar ou resolver o problema dela rapidamente. Então, eu acho que é um ponto de atenção e um grande desafio, porque não é fácil. Porque ela vai chorar, porque ela está acostumada a sempre. E a gente vai, o que você quer? Posso te ajudar? A gente tem que desenvolver esses recursos e não ficar esperando que ela haja como se ela já soubesse o que fazer. E essa é uma questão importante, até porque a senhora mencionou a questão do brincar, as brincadeiras. Eu não tenho mais o meu brinquedo na mão, o que eu vou fazer? Eu estou utilizando a tecnologia, mas acabou o meu brinquedo. A gente está falando em brincar e a gente está falando um pouco de autonomia, às vezes no estímulo à imaginação. Qual que é a importância do brincar nesse processo? E qual que é a importância de deixar a criança tomar, muitas vezes, a decisão sozinha? O brincar, ele é a linguagem da infância. A criança, ela aprende, ela se desenvolve brincando. Hoje, inclusive, os documentos legais, eles vão falar que existem 2 pilares para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, que são as brincadeiras e as interações, pelo grau de importância que isso tem no desenvolvimento humano. Então, a brincadeira, ela é um modo que a criança se reorganiza, ela aprende como se interage, ela aprende como se fala, ela reconstrói a cultura, ela aprende sobre a cultura. Então, a brincadeira, primeiro, ela é a linguagem da criança, é por meio dela que ela aprende a ser humano. E quem rouba da criança essa oportunidade de brincar, está roubando dela o seu desenvolvimento. E esse brincar não é só com materiais, e a gente às vezes chama também na escola, existe um termo que são materiais não estruturados, que é a gente fala que é o brinquedo que não tem cara de brinquedo, é pedaço de madeira, é pedra, é galho, é bolinha de gude, que às vezes eles brincam para montar outras coisas, daí muitas vezes os avós vão lá e circulam, nossa, mas isso fazia parte da minha infância, porque isso é importante para o ser humano, porque a criança na brincadeira, principalmente a brincadeira de faz de conta, ela permite que a criança viva num espaço imaginário, uma situação que depois ela pode viver
realmente no mundo real. Então, ela instrumentaliza, não que ela seja para esse foco, mas ela permite que ela viva, que ela crie essas situações, e isso vai ajudando ela, tanto cognitivamente, emocionalmente, né, de maneira motora, a se desenvolver plenamente. Então, e não é só com esses brinquedos, não é só dentro da escola, é na organização que tem na casa e principalmente ao ar livre. A gente tem falado muito assim, as crianças elas têm que estar para fora. Elas têm que ir na praça, elas têm que conviver com outras crianças também, né? E elas têm que sentir, colocar o pé na grama, colocar o pé na terra, brincar com a água. E tem que ter esses espaços porque muitas vezes elas estão pedindo isso de outras maneiras, elas estão chamando a atenção. E hoje a gente percebe um número muito baixo de crianças que ficam brincando ao ar livre. Que existe uma recomendação diária e a gente fala para as famílias, não consegue diariamente? Consegue semanalmente? Vamos pensar? Então, é fundamental estar ao ar livre também. Então, a natureza tem um papel muito importante. Natureza, ela é fundamental. Ela é benefício para a saúde física e mental. E na natureza, a criança, ela tem vários recursos que permite, não agora a gente falando só desse desenvolvimento que a gente trouxe aqui pedagógico, né, mas de entender que ela faz parte do meio ambiente, né, isso que a gente vem falando, e tem um texto da Leia Tiriba que ela vai falar que com o passar do tempo, a gente distanciou a criança da natureza, e hoje é necessário religar a criança à natureza para que ela se perceba que não são coisas separadas, né, e não é assim, tenho que jogar o lixo no lugar correto, mas não é só isso que é o trabalho. Então, quando eu coloco essa criança, ela vai se apaixonar pela água, pela terra, pela árvore, ela vai ter uma outra percepção e uma formação se sentindo parte disso. No início da conversa, a gente falou um pouco do acolhimento, da questão do choro, da separação da criança, né, dos pais e a ida para a escola. Nos primeiros anos de vida, a gente consegue ver que o estado emocional, a condição emocional da própria criança está ligada ao estado emocional também dos pais, né, da mãe, naquele momento ali de separação. Como é que deve ser esse trabalho da escola com a família dentro desse processo, que é uma relação que, ao que tudo indica, é uma cooperação, e qual que é o papel de cada uma? É muito gostoso falar disso, né, mas é sempre um desafio, dependendo do perfil, né, da família ou, enfim, da escola. Essa cooperação ela é essencial porque a criança, ela estando segura e tendo uma coerência entre o que ela vê na escola e em casa, isso solidifica a formação dela. Então, quando a gente fala da importância de dialogar, a gente não está esperando uma família que está 100% segura, feliz. Pelo contrário, o que eu tenho de insegurança ou de dúvidas, eu procuro aquele que pode me ajudar. Né? Às vezes são os pares, às vezes outras famílias que já passaram por essa situação. Tem famílias que às vezes, né, não sabem também, às vezes acabam direcionando de maneiras diferentes, mas é sempre olhar que a escola ela está de braços abertos, porque ela é a maior interessada também que essa criança fique bem, que essa família esteja bem também. E por que a criança vai sentindo? Porque, veja, se a pessoa que eu mais amo na vida, que é a minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, a pessoa que é a minha referência, o adulto referência, ele tá com medo, eu vejo ele, às vezes, reclamando, falando mal, e é essa pessoa que eu confio. Se essa pessoa não tá confiando na escola, como que a criança vai confiar? Por isso que ela tá muito conectada com isso, e a gente vai falando para a família sempre tratar com a escola. E claro, a escola precisa estar aberta para esse diálogo e tentando trilhar essa trajetória. Né? A gente fala, não tem receita de bolo, mas muitas coisas assim, são de desenvolvimento humano e se repetem. Algumas coisas a gente brinca que a escola parece que tem um portal mágico, daí a família fala assim, ele não quer colocar uniforme, a roupa para ir para a escola é uma choradeira. A gente fala, manda na bolsa. Ele chega na escola, ele já coloca, não quer colocar o casaco, ele entra na porta, ou não quer tirar a chupeta. É muito legal, às vezes a criança, ela olha a professora, tira a chupetinha, porque ali é um espaço do coletivo. Então ela vai sentir, e não quer dizer que a gente vai mentir para a criança, mas a gente vai preservá-la daquilo que ela não dá conta ainda. Nessa parceria com a escola. E a escola tem que estar aberta para acolher e conversando e estabelecendo, às vezes, esses espaços de diálogo mesmo com a família.
Professora, a pergunta para a gente terminar. Quais dicas a senhora daria para os pais neste primeiro processo de separação? Dicas práticas agora, neste final. Dicas na separação. Se dependendo em quem está doendo mais, assim, a gente fala sobre esse objeto de apego, que é bem gostoso. É gostoso às vezes para os dois. Às vezes uma fotografia que fica com a criança na bolsa, né, um mascotinho, um objeto que lembre ela em casa, organizar o material dela com cuidado, né, combinar com a professora. Normalmente as escolas fazem dia do brinquedo, né, permitem isso é uma estratégia maravilhosa, ou permitem que a criança vá com fantasia, criança sempre tem. Então, tentar trazer quantas questões positivas essa criança terá acesso para esse momento. Então, estabelecer esse olhar positivo, gostoso sobre a escola, tentar fazer essa transição com esses objetos, conversar com a escola, se conhecer o nome da professora. Hoje, com tecnologia, às vezes eles mandam fotografia no WhatsApp, a professora manda um vídeo, né? E se tiver esse processo de choro no meio, essa dificuldade, ir conversando, estabelecendo horários e estratégias que vejam a criança como única. Professora, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Obrigado. E obrigado a você que nos assistiu até agora. Lembrando que essa conversa, além do YouTube, está na Amazon Music, no Spotify e no Google Podcasts. O bate-papo também estará em formato de matéria, texto escrito, ali no portal do Bem Paraná. Pessoal, até o próximo Bem na Pauta. Tchau!